Vamos então para a questão número 28 do ano de 2008. Tá? É uma questão discursiva, a gente vai ter que construir o raciocínio e a resposta, sem alternativas. Então a questão diz o seguinte: os gráficos abaixo mostram informações a respeito da área plantada e da produtividade das lavouras brasileiras de soja com relação às safras de 2000 a 2007. Ainda diz o seguinte: a semente do agronegócio. Com o crescimento desta década, o Brasil passou a responder por 27% do mercado global de soja. Cada 5 dólares exportados pelo agronegócio vem do complexo soja. Aí tem um gráfico que é do título, área que diz, né? Área plantada cresceu 54%, metade da lavoura dos grãos do país. E o outro gráfico, as lavouras brasileiras tornaram-se as mais produtivas do mundo, ou seja, aumentou 17%. Então o gráfico diz que a área plantada aumentou 54% e o quilogramas por hectare aumentou, a produção de quilogramas por hectare aumentou 17% entre 2000 e 2007. Com base nessas informações, resolvo que se pegue nos itens a seguir e transcreva suas respostas para o caderno de respostas, nos locais devidamente indicados. Então, o exercício A. Considerando 1, ou seja, a área plantada em milhões de hectares. 2. A produtividade em quilogramas por hectares. 3. A produção total de soja em milhões de toneladas. Preencha a tabela abaixo. Então aqui eu tenho o ano 2000 até 2007 nas linhas. Na coluna, cada informação. Aqui a área plantada em milhões de hectares, a produtividade em quilos por hectares e 3. A produção total de soja em milhões de toneladas por hectare. Então o que a gente tem que fazer? Observar o gráfico que tem essas informações e transcrever em cada uma das linhas. Então no ano de 2000, a gente teve aqui área plantada, que é a primeira coluna. Aqui é a primeira coluna vazia, né? Foi de 13,6. Então na primeira coluna 13,6, aqui no ano de 2000. 2001, 14, 2002, 16,4, 2003, 18,5, 21,5, 23, 22 e 21. A gente consegue preencher a primeira coluna, essa primeira coluna vazia, com as informações do primeiro gráfico à esquerda. A segunda coluna é a produtividade em quilos por hectares. Está aqui, ó, em quilogramas por hectare. Então, cada ano tem a sua produtividade. 2.400, 2.700. Então, só basta a gente colocar os valores aqui na segunda coluna correspondente a cada ano. Então, no primeiro ano, 2.400, 2.000. 2.700, 2001. Vai colocando aqui até chegar no ano de 2007. Certo? Então, o primeiro gráfico é aqui na primeira coluna vazia. O segundo gráfico é aqui na segunda coluna vazia. Onde está a dificuldade aqui nesse primeiro exercício, no exercício A? A produção total de soja, só que é em milhões de toneladas. Então, se a gente quer saber a produção total de soja, o que a gente faz? A gente pega a produtividade e multiplica pela área plantada, porque a produtividade vai estar equivalente a um hectare, né? Então, tem que saber qual que é a produtividade na área plantada. Ou seja, basta multiplicar os valores da coluna correspondente a 1 e os valores da coluna correspondente a 2. A gente vai encontrar o que? A produtividade em milhões de quilos. Aqui que está a pegadinha, né? Se a gente multiplicar 1 por 2, vai dar a produtividade total de soja em quilos. Tá vendo aqui, ó? Quilos. Aqui que está a pegadinha. Aqui na nossa coluna 3 dá para colocar o valor em milhões de toneladas e não em quilos. Certo? Então, para transformar quilos em toneladas é fácil. Uma tonelada tem 1.000 quilos. Então a gente vai pegar o valor que a gente encontrar na multiplicação e dividir por 1.000. Certo? Então a gente vê aqui, ó. No ano de 2000, 13,6, 2.400. Se eu multiplicar
13. Vamos multiplicar 13,6 vezes 2.000. 13,6 vezes 2.400. A gente vai encontrar o valor de 32.640. Certo? Se eu dividir por 1.000, então a gente já tinha esse valor aqui, ó. 32.640. A vírgula está aqui. Se eu dividir por 1.000, 1, 2, 3. Por que 3? Porque o meu tem 3 zeros. Então eu ando 3 casas à esquerda quando eu vou dividir. Certo? Então a mesma coisa aqui, 32,64 milhões de toneladas na produção total de 2000. E assim a gente vai fazer com todos os anos. 14 vezes 2.700. Então a gente tinha um valor de 37.800. Se eu dividir por 1.000, 1, 2, 3, 37,8. Tudo bem? E assim sucessivamente, multiplica no ano de 2002, então multiplica 1 e 2, divide por 1.000. 2003, multiplica esse valor por isso, divide por 1.000. E assim até o ano de 2007. Então a gente vai encontrar na coluna 3 o valor em milhões de toneladas. Se a gente multiplicasse 1 por 2, a gente ia encontrar em quilos. Aqui hoje se perde em toneladas. Então é aqui que está a pegadinha da letra A, certo? Agora ele pede: faça o esboço do gráfico de linhas que representa a quantidade de quilogramas de soja produzidos no Brasil em milhões de toneladas, no período de 2000 a 2007. Nomeie as variáveis no eixo de coordenadas e dê um título adequado para o seu gráfico, certo? Então a gente construiu aqui um gráfico básico, né, para a gente poder analisar. Então a gente tem aqui que no eixo X a gente tem os anos, né? A gente comecei com de 1999, que a gente não tem um valor, né, que a gente não está no gráfico, mas a gente começa a partir de 2000. Então aqui tem 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. No ano de 2000 é para fazer um gráfico com a terceira, com a coluna aqui 3. Então no ano de 2000 foi 32,64. Então está mais ou menos aqui no 32,64. 2001, 37,8, quase no 40. O C, 2002, 41. Então já passou aqui do 40. 2003, 51,8, já passou aqui de 50. 2004, 49,45, está abaixo aqui do 50 de 2004. 2005, 50,6, está acima do 50 aqui um pouquinho, 2005. 2006, 55, sim. 2006 está aqui, bem no meio aqui, 55. E 2007, 58,8, quase chegando aqui no 60. Então a gente percebe que a gente consegue construir um gráfico de linhas, né, através das informações dadas. Aqui no eixo X, a gente tem os anos da pesquisa. Aqui no eixo vertical, que é o eixo Y, a gente tem a quantidade em milhões de toneladas na produção total de soja. Então 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40, 50, 60 milhões. Certo? Aqui eu coloquei de 10 em 10 para ficar mais fácil a visualização. Eu coloquei os anos que a gente tem na nossa pesquisa. Certo? E aqui eu tenho o gráfico de linhas, basta eu colocar os pontos e colocar um segmento de reta entre os pontos para poder observar o crescimento que a gente tem de um ano a outro. Certo? Então é isso que o gráfico de linha nos oferece. A gente consegue observar o crescimento de um ano para o outro através desse segmento. Então se a reta for para cima, ela está crescendo a produção. Se for para baixo, está diminuindo a produção. Então é isso que o gráfico de linha, nesse caso, nos oferece observar o crescimento ou decrescimento da produção de soja no Brasil. Certo? Então, esse exercício era basicamente isso, né? O gráfico 1 é aqui na coluna do número 1, gráfico 2 na coluna 2, no 3, como é milhões de toneladas, as informações estavam em milhões de quilos, bastava multiplicar e dividir por 1000 para transformar em toneladas. Tá aqui, e com essas informações da coluna 3, com o respectivo ano, construir um gráfico. Então, o que a gente pode colocar como título do nosso gráfico?
pode colocar produção total de soja no Brasil em milhões de toneladas de 2000 a 2007, ou seja, resume bem o nosso gráfico. A gente consegue observar todas as informações que a gente tem no gráfico presente no título, bem simples de se construir.